Olá, boa noite. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Rede TV News. Alunos e funcionários de uma escola da zona oeste de São Paulo foram feitos reféns por criminosos. Eles entraram no colégio para fugir da polícia. 3 bandidos foram presos. A ação mobilizou mais de 100 policiais. As crianças que estavam na escola foram liberadas logo no início. Outras 4 pessoas foram mantidas reféns. A dupla de criminosos exigia a presença da esposa de um deles e de um advogado para se entregar. Isso foi providenciado, eles estavam aqui e eles acabaram se entregando. Eles estavam com 2 armas, um fuzil e uma pistola, mantinham 3 reféns com eles e havia mais uma refém, mas que eles não conseguiram visualizar, ela estava escondida na parte de cima da escola. Depois de mais de 1 hora de negociações, todos os reféns foram libertados em segurança e os 2 bandidos se entregaram. Os criminosos invadiram essa escola de inglês depois de assaltar uma casa em uma área nobre da zona sul da capital paulista. Houve troca de tiros com a polícia. Uma das viaturas foi atingida por mais de 15 disparos e um dos assaltantes foi preso. A polícia suspeita que se trata de uma quadrilha especializada em assaltos a residências de alto padrão. E vai seguir agora todas as investigações, tem vários locais aí, tem armas encontradas no caminho, porque há muita coisa de perícia para ser feita e, como eu falo, é um retrabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, porque eles já eram conhecidos nossos e vão para a cadeia de novo. Bom, de acordo com a polícia, um dos presos foi condenado a mais de 50 anos de prisão por homicídio em 2002. Em maio do ano passado, ele foi beneficiado por uma saída temporária no Dia das Mães e não voltou ao presídio. Os bombeiros retomaram as buscas por vítimas do desabamento da ponte sobre o rio Curuçá, no estado do Amazonas. O cálculo é de que 15 pessoas estejam desaparecidas. Cerca de 40 homens do Corpo de Bombeiros trabalham no local da tragédia em busca de vítimas. O acidente na BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, causou a morte de 4 pessoas. 3 já foram identificadas. O motorista Marcos Rodrigues Feitosa, de 39 anos, a servidora aposentada Maria Viana, de 66, e o cirurgião dentista Rômulo Augusto Moraes, de 36 anos. Entre os 14 sobreviventes que foram internados ontem, logo após a queda, pela manhã, apenas um não recebeu alta. Temos um posto de comando instalado lá no local e uma barraca também que está servindo como assistência e logística da operação. Lá nós temos ambulâncias no local, nós temos as outras forças, a Polícia Rodoviária, a Polícia Militar, a própria estrutura da Secretaria de Segurança para darmos uma solução mais rápido possível a essa ocorrência. Imagens feitas momentos depois da queda mostram os estragos. Cerca de 12 veículos afundaram. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trecho tinha sido parcialmente interditado no começo da semana devido às más condições da estrutura. Apenas o trânsito de veículos leves estava permitido. Mas, segundo testemunhas, a orientação não foi cumprida. Quando a ponte desabou, caminhões estavam parados no local. A estrada, que fica na cidade de Careiro, permanece interditada. Equipes do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, responsável pela manutenção da rodovia, estão trabalhando para viabilizar a passagem pela região. Está faltando um pouco de controle para saber a hora que o pessoal pode chegar mais perto da ponte para ter a travessia, né? A travessia está sendo feita ainda de barco de remo ainda, não tem defesa civil ainda transportando ninguém. E passando em barquinho lá, né? Sem motor, sem nada, só no remo. Uma fila lá é grande ainda. O massacre do Carandiru completa 30 anos no próximo domingo. Essa é considerada a maior tragédia carcerária da história do país. E para conter uma rebelião, a tropa de choque da Polícia Militar de São Paulo invadiu a penitenciária. 111 presos morreram. 2 de outubro de 1992. A tragédia ficou marcada na história do país. E tá até hoje na lembrança de quem viveu as cenas de terror. Eu lembro de uma carnificina, né? De uma matança, de um massacre, de uma coisa assim que... terrível. O saldo oficial foi de 111 mortos. Então, no momento em que você tem uma grande confusão lá dentro, uma grande briga de eventualmente bandidos se matando, é óbvio que a polícia foi acionada e, por dever de ofício, a polícia necessitava entrar para terminar aquela rebelião. O ambiente era de guerra.
Lembrem-se, escuro, inundado com sangue. Os policiais temiam muito, na época, as zarabatanas com sangue, porque nós estávamos no ápice da epidemia do HIV. Havia detentos ali com armas de fogo, com armas brancas, e eles já chegaram nesse cenário de guerra. O centro de detenção do Carandiru, em São Paulo, foi inaugurado em abril de 1920. O complexo tinha capacidade para 4.000 presos, mas abrigava mais de 8.000 detentos. Nós tínhamos mais presos do que a capacidade daquele complexo. Por dever de ofício, a polícia necessitava entrar para terminar aquela rebelião. Naquela época, nós tivemos um confronto, entre bandidos rebelados e a polícia. O armamento da polícia era muito escasso e houve realmente um enfrentamento muito duro. Cada detento, uma mãe, uma crença. Naquele dia, uma briga entre grupos rivais no pavilhão 9 foi o estopim. Para tentar conter a rebelião, cerca de 500 policiais armados invadiram a casa de detenção. A ordem do governo estadual era resolver o conflito. O Edivaldo, que hoje é formado em Direito, era um dos detentos. Sinto o cheiro da morte, isso é uma coisa que não vai sair, acho que enquanto eu estiver vivo, acho que não vai, essa sensação não vai sair, Porque é uma coisa que marca, Eu que fui atingido ainda, que foi baleado, então é uma coisa que você não vai esquecer nunca, não tem como. Ele entrou no Carandiru para cumprir uma pena de 16 anos por assalto a banco. Durante o confronto, foi baleado 3 vezes, mas sobreviveu, fingindo estar morto. Muitos presos foram usados para ajudar a carregar os cadáveres, E quando aí veio um oficial, não sei, hoje eu não sei quem é, até hoje eu não sei. E aí ele, de certa forma, começou a dar a voz de comando, para o pessoal sair, para os policiais sair, para que pudesse tirar os mortos, entendeu? E foi nessa daí que eu fui socorrido, 74 policiais da tropa de choque foram condenados pela justiça por envolvimento nas mortes. As penas chegaram a 600 anos de prisão, mas até hoje nenhum deles foi preso. Os advogados até tentaram recorrer ao Supremo Tribunal Federal, mas a corte manteve a condenação dos PMs. Porque estão sendo processados só aqueles que cumpriram ordens. Nós tínhamos no momento em que a polícia ingressa no pavilhão 9, o diretor do presídio, diretores de setores do presídio, tínhamos juízes, integrantes do Ministério Público, enfim, nenhum desses atores foi processado. Quer dizer, seletivamente o Ministério Público do Estado de São Paulo elege só os policiais militares porque ingressaram ali armados e, se evidentemente fizeram disparo de arma de fogo, fizeram em legítima defesa dentro daquele quadro muito peculiar. No ponto de vista de culpa, de condenação, de acerto da condenação, não se discute mais. Agora, o processo volta para o Tribunal de São Paulo porque existe uma discussão sobre pena, que a defesa pediu no passado e vai ser levada em consideração agora, ou vai ser discutida agora. Então, infelizmente, esse vai a Brasília, volta de Brasília, reabre uma determinada discussão. Em agosto, a Câmara dos Deputados aprovou uma anistia ampla aos policiais envolvidos no massacre. Agora a proposta ainda tem que tramitar em outras comissões antes de ser aprovada pelo plenário para que possa valer. 30 anos depois, a própria Constituição da República garante que não há perspectiva de se falar em justiça nesse contexto. Quer dizer, quem responde por um processo por mais de 30 anos já foi punido, porque a própria condição de réu já é uma punição. Só 10 anos depois do massacre, em 2002, que os últimos detentos deixaram Carandiru. Naquele ano, a penitenciária, que chegou a ser uma das maiores do mundo, foi desativada e demolida. No lugar foi inaugurado este parque. O complexo cultural, esportivo e recreativo tem cerca de 240 mil metros quadrados e hoje é um dos lugares mais frequentados da zona norte de São Paulo. Do antigo Carandiru, só restaram as estruturas e algumas ruínas. O Parque da Juventude ganhou um novo simbolismo. Os antigos muros da cadeia de detenção e a passarela de vigia foram mantidos como uma marca histórica do Carandiru. No prédio da Escola Técnica, que fica em um dos antigos pavilhões, uma mostra permanente mantém viva a memória daquele que foi o maior complexo penitenciário da América Latina.
Essa exposição busca mostrar como era o cotidiano na época. Essa cela foi recriada e aqui, para vocês terem uma ideia, viviam cerca de 20 presos. Mas pela hierarquia do crime, apenas os líderes poderiam ocupar espaços como esse. Os objetos representados aqui foram retirados da antiga casa de detenção e têm o objetivo de preservar a memória do antigo complexo e de seus quase 8.000 moradores. Pinturas, mensagens e versos bíblicos marcam a história do maior massacre penitenciário do país. O Senhor é meu pastor, perdoe o que seu filho fez, morreu de bruços no Salmo 23. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a proibição da distribuição, comercialização e uso de lotes de propileno glicol com indícios de contaminação. A substância foi usada na fabricação de petiscos para cães e provocou a morte de dezenas de animais em várias partes do país. A Anvisa também determinou que todos os produtos fabricados com o insumo contaminado sejam recolhidos. 9 pessoas morreram de meningite esse ano na capital paulista. O número de casos da doença chegou a 56. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, São Paulo teve 3 surtos desde janeiro desse ano. Rejane teve meningite aos 15 anos e precisou ficar 9 dias internada. Hoje, aos 63, ainda lembra do que sentiu. Assim, eu vim do serviço, quando eu cheguei em casa, eu já senti uma dor de cabeça muito forte. Essa dor de cabeça foi frequente, ela cada vez mais ela ia aumentando a dor. Aí daqui a pouco veio a febre. Uma febre para resumir. Dor de cabeça muito forte, com frequência, febre e vômito. A meningite é uma infecção das membranas que recobrem o cérebro, atinge o sistema nervoso e dificulta a passagem de oxigênio às células do corpo. Ela pode evoluir rapidamente entre crianças e adolescentes para perda dos sentidos, gangrena dos pés, pernas, braços e mãos. A doença pode ser causada por vírus, bactérias ou, raramente, fungos. A meningite viral é a mais frequente, é a que menos problemas dá. A bacteriana não. A bacteriana ela é de alta gravidade e ela precisa ser tratada precocemente, porque senão as sequelas são irreversíveis, inclusive o óbito. Desde janeiro, a cidade de São Paulo teve 3 surtos de meningite pela bactéria meningococo C. Nesse último, 5 casos foram confirmados entre julho e setembro. Uma mulher de 42 anos morreu. A Secretaria Municipal de Saúde afirma que considera surto quando há 3 ou mais casos do mesmo sorogrupo num período de 90 dias. Os outros 2 surtos foram entre janeiro e março e maio e junho. Somando, a capital paulista registrou 56 casos e 9 mortes até agora. Os números são menores que os registrados em todo o ano de 2019, quando houve 158 casos e 28 mortes. Já em 2020, 12 pessoas morreram pela doença e 72 tiveram meningite. No ano passado, foram 7 mortes e 37 casos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação nesse ano foi intensificada. O imunizante contra a meningite meningocócica C é aplicado em bebês aos 3, 5 e 12 meses e o de meningite ACWY na faixa etária de 11 a 14 anos. A adolescência é muito importante porque são eles que são os portadores da bactéria. A bactéria ela fica colonizando a garganta. Para algumas pessoas não vai dar nada e para outras pode dar uma infecção grave, pode cair na corrente sanguínea e provocar uma infecção grave. Cerca de 10.000 urnas eletrônicas que vão ser usadas no primeiro turno em Belo Horizonte e em Contagem, na região metropolitana da capital mineira, estão sendo levadas para batalhões da Polícia Militar. Um forte esquema de segurança foi montado para o transporte do ponto de apoio do TRE para os quartéis. Os equipamentos vão ser transferidos para os locais de votação na madrugada de domingo. Observadores estrangeiros que vão acompanhar as eleições participam de um seminário promovido pela Justiça Eleitoral. Na abertura do evento, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, disse que todas as medidas foram tomadas para garantir a segurança durante a votação. As eleições deste ano vão contar com observadores de 26 países e 10 organismos internacionais.
Eles vão acompanhar a votação em uma sessão eleitoral, o teste de integridade da urna eletrônica e, no domingo, a totalização dos votos no Tribunal Superior Eleitoral. Até sábado, os visitantes também vão participar de um seminário com palestras sobre o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro, a segurança da urna e as regras eleitorais. A Justiça Eleitoral garantirá que o exercício da democracia seja realizado de maneira segura, transparente e confiável. Para que haja a verdadeira democracia, há necessidade de plena liberdade e segurança no exercício do direito de voto. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, participou do encontro e afirmou que a Justiça Eleitoral conta com a colaboração de vários setores da sociedade para garantir o sucesso das eleições. Do Congresso Nacional às Forças Armadas, dos partidos políticos à Ordem dos Advogados do Brasil, das universidades ao Ministério Público. E aqui abro parêntese para reforçar: cabe às forças de segurança, neste momento singular, garantir que as eleições ocorram de forma ordeira. Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral barrou as candidaturas de 3 políticos na eleição desse ano. O ex-governador do DF, candidato a deputado federal pelo PL, José Roberto Arruda, foi considerado inelegível pelo plenário do TSE. Arruda foi condenado por improbidade administrativa no caso do Mensalão do DEM de Brasília. Em nota, Arruda disse que vai cumprir a decisão. Nery Geller, do PP de Mato Grosso, também teve a candidatura ao Senado impugnada. O diploma de deputado federal dele foi cassado em agosto. Geller foi condenado por abuso de poder econômico nas eleições de 2018 e se tornou inelegível por 8 anos. O político pretende recorrer ao STF. Outro que teve a candidatura barrada foi Agnello Queiroz, do PT, também ex-governador do Distrito Federal. Ele disputava uma vaga na Câmara dos Deputados. O político não comentou a decisão da Justiça. Também por unanimidade, Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, teve liberada a candidatura a deputado federal. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, pediu uma sessão extraordinária do plenário virtual e votou pela suspensão dos efeitos da condenação do parlamentar. Os outros ministros acompanharam o voto de Barroso. Paulinho foi condenado pela primeira turma do STF em 2020 por crime contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro e associação criminosa. No domingo, no primeiro turno das eleições, a Rede TV vai ter uma programação especial. Desde cedo, boletins ao vivo mostrarão a votação em todo o país. Durante o dia, o nosso portal também vai trazer todas as notícias sobre as eleições e nas plataformas digitais tem cobertura ao vivo a partir das 3 da tarde. Às 7 da noite, você acompanha pela TV a apuração dos votos e a divulgação dos resultados nos 26 estados e Distrito Federal. O Mauro Talhaferri e eu estaremos aqui na apresentação e os comentários serão de Silvio Navarro e Amanda Klein. O Brasil gerou mais de 278 mil vagas de emprego em agosto. No acumulado do ano, já são cerca de 1.900.000 novos postos de trabalho. Os setores que mais puxaram a alta do mês passado foram serviços, indústria, comércio e construção civil. E os dados do CAGED são o assunto da rodada de opinião. Enquanto o mundo segue às voltas com as crises econômicas pós-pandemia e com uma guerra em curso na Europa, o Brasil dá exemplo. Pelo 8º mês consecutivo, gerou empregos com carteira assinada. Até o final do ano, serão mais de 2 milhões de novos postos de trabalho. E não é só isso. O salário médio de agosto, de quase R$2.000, é maior do que a inflação, ou seja, ganho real. Todos os estados registraram um saldo positivo. Além do setor de serviços, que mais cresce, agora aparece também a indústria em recuperação e o comércio aquecido. Isso é resultado do bom trabalho do governo Bolsonaro. Aliás, já reparou que ninguém mais fala em despiora? Qual será o próximo mas diante de tantas notícias boas? A abertura de vagas veio levemente acima das projeções do mercado. A economia segue aquecida, puxada pelo setor de serviços. A expectativa é que o mercado de trabalho continue forte, mas com menor criação de vagas. Afinal, os juros estão elevados e o mundo desacelera com os efeitos da guerra na Ucrânia.
Até agora, o fôlego na economia não se transformou em vento a favor de Bolsonaro. O presidente está estagnado nas pesquisas e assiste a seu adversário, Lula, com chances reais de liquidar a fatura no primeiro turno. Muitos levantamentos já apontam o petista com mais de 50% dos votos válidos. Todos os olhos estarão voltados para o debate de hoje à noite. Lula passou os últimos 2 dias sem agenda pública, se preparando para o confronto. Segundo assessores, o tom será propositivo e focado na economia. Mas, se for atacado, vai se defender. Lula joga pelo empate. Já Bolsonaro partirá para o tudo ou nada a 3 dias da eleição. Vamos ver como foi o dia dos candidatos à presidência. Léo Péricles, do Unidade Popular, cumpriu a agenda no Rio de Janeiro. O candidato discursou e também fez panfletagem e caminhadas pela cidade. Vera Lúcia, do PSTU, participou de panfletagem em Belém, no Pará. A candidata também conversou com operários e encontrou sindicalistas da construção civil. Jair Bolsonaro, do PL, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Ciro Gomes, do PDT, Simone Tebet, do MDB, Soraya Tronic, do União Brasil e Felipe Dávila, do Novo, participam de um debate agora à noite numa emissora de TV no Rio de Janeiro. Padre Kelmon, do PTB, deu entrevista, teve reunião com a equipe de campanha e também vai participar do debate. Sofia Manzano, do PCB, participou de uma sabatina, de uma live e ainda vai se reunir com militantes do partido. José Maria Emael, do Democracia Cristã, fez uma caminhada na região central de São Paulo e uma reunião com apoiadores. Rede TV News de volta. O Instituto Paraná Pesquisas divulgou mais um levantamento sobre as intenções de voto para governador do estado de São Paulo. Na pesquisa estimulada em um cenário de primeiro turno, Fernando Haddad, do PT, lidera com 30,9% das intenções de voto. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, vem em seguida com 26,9%. Com esses resultados, os dois candidatos estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. No mesmo levantamento, Rodrigo Garcia, do PSDB, aparece com 22,5%. Vinícius Poit, do Novo, ficou com 0,9%. Altino Júnior, do PSTU, 0,7%. Antônio Jorge, do Democracia Cristã, e Carol Vigliar, do Unidade Popular, têm 0,6%. Elvis César, do PDT, 0,4%. Já Edson Dorta, do PCO, e Gabriel Colombo, do PCB, tiveram 0,3%. 7% não sabiam ou não responderam. Os eleitores que não votariam em nenhum candidato, votos em branco ou nulo, totalizaram 9,1%. A pesquisa ouviu 1.810 eleitores com 16 anos ou mais em 76 municípios do estado de São Paulo. Ela foi feita entre os dias 24 e 28 de setembro. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos. Para evitar problemas na hora de votar, é preciso estar atento às regras da Justiça Eleitoral. O celular, por exemplo, não pode ser levado para a cabine de votação. A hora está chegando e para votar no domingo é preciso, além de escolher os candidatos, saber quais são as regras da Justiça Eleitoral. Em todo o país, as determinações são as mesmas e o cuidado maior está no momento do voto. Equipamentos eletrônicos que produzem imagens ou gravações estão entre as principais proibições. Quem tem o título de eleitor habilitado no celular através do aplicativo e-Título não precisa se preocupar. Entrar na sessão eleitoral e apresentar a identificação no aparelho para o mesário é permitido. O que não pode é levar o equipamento ali para a cabine de votação. A medida é uma forma de garantir o sigilo do voto e também proteger o eleitor. Quem for flagrado desrespeitando a regra está sujeito a multa e até mesmo prisão por crime eleitoral. Essa proibição existe em lei desde 2009 justamente para proteger o eleitor, né, e garantir o sigilo do voto e a lisura, né, do processo eleitoral. Então, na verdade, se o celular pudesse ingressar na cabine de votação, ele poderia servir justamente como uma arma contra esse direito do eleitor de votar secretamente e exclusivamente com a sua consciência. Outra determinação é com relação ao porte de arma. Militares e civis que têm porte legalizado não poderão estar armados dentro do raio de 100 metros dos pontos de votação.
Isso vale para as 48 horas anteriores e 24 horas depois do pleito. Já o transporte de armas e munições em todo o território nacional por colecionadores, atiradores e caçadores está proibido nas 24 horas anteriores e 24 horas depois das eleições. O eleitor que for flagrado com arma será encaminhado para a delegacia, podendo ser preso e obrigado a pagar multa. Quem está fora dessa proibição são os agentes de segurança que estiverem em serviço, né? Esses poderão adentrar nesse perímetro levando suas armas de fogo, mas devidamente trajados, justamente para que sejam identificados visualmente como agentes de segurança. No domingo, os brasileiros vão escolher governantes e parlamentares. O Rede TV News preparou uma série especial sobre as responsabilidades e o trabalho de cada um deles. Pois é, hoje a primeira reportagem vai explicar o que fazem os deputados estaduais e distritais. Nas eleições majoritárias, os deputados estaduais e distritais são aqueles que estão mais próximos do eleitor. Por isso, são os primeiros a aparecer na urna. Além de elaborar leis, os deputados têm a missão de fiscalizar o que os governos estaduais e distrital fazem. Como são aplicados os recursos e se as metas estabelecidas estão sendo cumpridas. Qual a diferença entre deputado distrital e deputado estadual? Na prática, as funções de deputados estaduais e distritais são basicamente as mesmas. Mas como no Distrito Federal não existe poder municipal, ou seja, não tem prefeitura em Brasília, o governo acumula as duas funções. Consequentemente, os deputados distritais também realizam algumas tarefas que são de vereadores. Por exemplo, a definição do plano diretor das cidades, que estabelece como é feita a ocupação das áreas. Para realizar todas essas tarefas, a Câmara Legislativa conta com 24 deputados distritais. O número foi estabelecido pela Constituição e corresponde a 3 vezes o número de deputados federais que representam o Distrito Federal no Congresso. A regra vale também para estados que têm até 12 representantes na Câmara Federal. Acima disso, o cálculo muda. Nesse caso, o estado tem direito a 36 deputados estaduais e mais uma cadeira a cada deputado federal que tiver a mais. Por exemplo, se o estado tem uma bandeira federal com 15 deputados, terá 39 deputados estaduais, 36 referentes ao triplo de 12 e mais 3 pelo que ultrapassou. Já nas assembleias, não há um critério para dividir o número de vagas entre municípios. Não é essa lógica, embora seja essa lógica que aconteça a nível federal, né? A gente vai ter ali representações, porventura, algum parlamentar que venha de alguma região. O que a gente é mais comum da gente ver nas assembleias legislativas são representações regionais, né? Ou representações de partidos, ou representações de alguma pauta específica, né? O deputado do agro, deputado do empresariado, deputado da classe da saúde, enfim, é uma lógica um pouco distinta do que a gente vê a nível federal. Rede TV News fica por aqui. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã.